Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós discutimos a polêmica entre evolucionismo e criacionismo. Participou da nossa conversa o padre jesuíta historiador Luiz Correia Lima, o professor pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Henrique Lins de Barros, e a professora de Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Nelma Medeiros. Nós vamos iniciar esse segundo bloco com uma pergunta de telespectador. O cientista não acredita em Deus? Sim, não, talvez, se quiser. Né? Não existe de vez em quando, né? Quando a situação aperta, a gente apela. Quando a situação está mais confortável, a gente esquece um pouco. Eu acho que são dois discursos diferentes. Eu vou dar um exemplo. Seria mais ou menos pensar que existia uma pedra no meio do caminho quando Carlos Drummond de Andrade andava. Né? E há uma pedra no meio do caminho. Não havia caminho nem pedra. A linguagem de Drummond é uma linguagem poética que coloca uma questão que angustia todos nós. Né? Quer dizer, ler o discurso bíblico ou o discurso religioso com a visão estrita da ciência leva a contradições. Outro exemplo é no século XVII, quando o arcebispo Usher, na Inglaterra, né, ele faz uma leitura muito detalhada dos genes você vai me corrigir, porque eu não tenho essa cultura, mas ele faz uma leitura detalhada para saber quando surge Adão, né? E ele faz a contagem regressiva e ele conclui que foi em 4004 a.C., provavelmente no dia 23 de outubro, por volta das 9 horas da manhã. Esse é um absurdo. Tá? O absurdo científico, o absurdo religioso, o absurdo em qualquer sentido, transportar um texto que tem um simbolismo universal, né, para uma matemática precisa, aritmética pura. Quer dizer, eu acho que não existe nenhuma contradição em acreditar ou não em Deus e fazer ciência. São dois campos diferentes, um campo da racionalidade, um campo que pode responder certas questões que eu tenho, e o outro campo não racional, que nem por isso é pior. Eu não gosto do uso da evolução quando se fala no conhecimento ou cultura. Eu acho que não há evolução. Há transformação, há seleção, mas não evolução. Nós não somos melhores do que os gregos. Nós estudamos os gregos e ficamos abismados. Santo Agostinho é maravilhoso e, no entanto, está em 1200. Né? Quer dizer, essa ideia de evolução da sociedade para uma sociedade mais apropriada, não sei, eu acho que é uma ideia equivocada, é uma importação de ideias evolutivas da biologia mal lidas, porque se a gente retornar a Darwin, ele não usa o termo evolução, ele vai dizer seleção natural. Né? Há uma transformação por seleção natural. A ideia de evolução está muito associada a uma melhora. Então, hoje nós seríamos melhores do que antigamente. E eu tenho uma pergunta como cientista, o seguinte: como é que essa sociedade que se constrói em cima de uma ciência que é preditiva, que eu posso prever o futuro, não previu que nós estamos numa crise global com a ameaça de nos extinguirmos? Né? Como é que essa ciência que tem tanto sucesso em saber que o átomo é constituído por centenas de partículas elementares, não viu que a gente está destruindo o ambiente que nós vivemos? Né? Então existe aí um limite da ciência. Eu, pessoalmente, nisso eu sou muito pouco crente, eu sou talvez o agnóstico. Eu não acredito que a ciência venha resolver esses problemas. Não acredito na ciência. Eu acho que a ciência é um bom instrumento. Nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Queria saber qual a diferença do diagnóstico para o ateu. A rigor, ateu é que afirma que Deus não existe. E agnóstico é o não conhecimento. Vamos dizer, é uma suspensão de juízo com relação à revelação, com relação à religião revelada. O agnóstico pode ser alguém que aberto ao mistério. Embora não faça profissão de fé do crente. Essa questão agnóstico e ateu, tem mais um personagem que a gente pode trazer para discutir, que é o gnóstico. Esse talvez é o mais maltratado da história, porque ele tem uma posição que se afasta tanto de um quanto de outro. Ele não tem maiores pretensões de negação absoluta acerca de um conhecimento limite. Ele, por sua vez, não rapidamente suspende o juízo. Ao contrário, o gnóstico, a posição gnóstica, é a posição de quem experimenta-se
absolutamente em mal-estar e solidão, exacerba isso, sabe que isso se exacerba quando a angústia pinta, mas faz o exercício de não deixar uma narrativa calar essa pergunta e lhe dar um conforto. Não importa se a narrativa é teológica, se a narrativa é religiosa, se a narrativa é científica. Ele simplesmente mantém essa exasperação e um conhecimento que lhe há. Onde é que você se encaixa aí nesse ser agnóstica, ateia ou gnóstica? Eu acho que podemos estar vivendo um momento de gnosticismo. Você fala, podemos estar vivendo um momento de gnosticismo o quê? A sociedade, sentido. A ciência... Eu nem sei se com essas grandes narrativas. Assim, essas discussões que a gente está tendo aqui, muito bonitas, criacionismo, evolucionismo, eu me pergunto, o que ela tem a ver com o camarada que acorda todo dia e tem que resolver uma série de questões da sua vida? Ele que quando a coisa aperta, ele sente a dor que ninguém vai ter uma resposta para resolver aquilo. Essa é a posição gnóstica, esse lugarzinho de mal-estar, de solidão radical, absoluta de cada um, que não tem resposta que vá dar conta disso. E ela vai continuar acontecendo, e as respostas são provisórias, são as respostas que a gente consegue aqui agora. Você não pode, nessa trilha aí, você acabar numa posição meio assim, obscurantista? Eu acho que a gente pode, ao contrário, esclarecer mais coisas, porque esse tipo de posição que eu estou aqui trazendo, ela, na verdade, ela é um exercício anti-obscurantismo, ela é um exercício anti-dogma, ela é um exercício de deixar em aberto as respostas. Dizer que Deus existe não resolve uma série de questões, até porque não tem um sentido unívoco, um sentido único. De que Deus estamos falando? Qual é a imagem de Deus? Qual é a compreensão de Deus quando alguém diz que Deus existe? A compreensão de Deus vai mudando ao longo da história. Mesmo na Igreja Católica, para pegar um segmento religioso, quer dizer, ser santo no século XII, XIII, como São Luís Reis de França, significava lutar na cruzada. Ser santo no século XVI, como Inácio de Loyola, era combater a reforma, com todos os meios que estavam ao alcance. E ser santo na segunda metade do século XX, como João XXIII, é afirmar a liberdade religiosa, é defender os direitos humanos, é ser contra a intolerância religiosa, é o encontro dos protestantes. Então, quer dizer, há uma compreensão de Deus que vai mudando ao longo da história, e mesmo contemporaneamente, nós temos muitas imagens de Deus distintas na afirmação de cada um que diz que acredita em Deus. Você fugiu da raia. Ele perguntou o que você era, e você disse nós. Eu não sou nem gnóstico, nem agnóstico, eu sou ignorante. Ignorante é aquele que não sabe sequer o que é. Né? Eu estou nessa posição de angústia. E você? Angústia, mas veja... Mas você se classificaria como gnóstica? Gnóstica o quê? Ateia? Você acredita em Deus? Como é que a gente não pode acreditar se olha a sua volta e você vê que esse nome responde por tanta coisa? Como é que você não pode dar crédito à eficácia de uma certa organização? Daí a deixar que isso ocupe e desenhe por definitivo esse lugarzinho de angústia, não. Mas aí você não é gnóstica. Ao contrário, você o gnóstico... é crente. Você teria que ser um incréu para poder ser gnóstica. Veja, o gnóstico, a posição gnóstica, muito simplesmente falando, a posição gnóstica é a posição que, de um lado, sabe que qualquer resposta pronta é um passo de uma autoridade que quer determinar o que é a sua vida e quem é você. Toda resposta religiosa, toda resposta ideológica é uma resposta que quer desenhar você e dizer para onde você vai, te dá um sentido pronto. O gnóstico é o cara que desconfia disso e mais, é um cara que mantém uma postura mental para que isso não domine a sua vida, por mais que isso pressione a gente. É deixar as coisas em aberto, mas, sobretudo, experimentar e saber que não tem jeito. Estamos condenados
a estar vivos. Ninguém perguntou pra gente se a gente queria nascer. Ninguém me perguntou se eu queria entrar nessa brincadeira. Eu não tenho como voltar atrás e dizer que não quero. E essa é a condenação que, ao mesmo tempo, é a única saída, é a saída por dentro. E essa saída é aquela que a gente constrói todo dia, precariamente, provisoriamente, sem maiores certezas. Porque na hora que você deposita uma certeza numa saída que você encontrou, você fechou todas as suas outras portas. Essa é a posição gnóstica. Mas olha só, isso é dura vida de filósofo, né? É dura, eu fiquei mais ignorante agora. Mas e o homem comum? Como é que vai lidar com isso? Vamos ouvir aqui o nosso Eu estou achando teólogo. interessante a posição dela pelo seguinte, porque a afirmação da existência de Deus não responde a uma série de perguntas. E, pelo contrário, você pode acreditar, mas ter um profundo respeito pelas objeções dos não crentes e pelos questionamentos dos não crentes ou dos gnósticos. Não é uma coisa que não é uma receita de bolo que vai resolver todos os seus problemas. Porque isso é muito comum. Há um discurso religioso apressado. Por exemplo, Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a solução. Então, peraí, Jesus Cristo é a resposta? Mas qual é a pergunta? Então vamos pensar na pergunta para ver como responder adequadamente. Jesus Cristo é a solução. Mas qual é o problema? Vamos primeiro ouvir qual é o problema. E também a gente não pode encontrar nos textos bíblicos respostas para todos os problemas da atualidade. O que a gente tem nos textos bíblicos é a fé, a expressão de fé do antigo Israel e das primeiras gerações cristãs que iluminam a nossa vida hoje, a nossa caminhada hoje, mas não resolvem todos os problemas. Muitos eu vou ter que procurar, eu vou ter que ralar como homem comum, como gnóstico, que tem algumas respostas parciais, mas tem uma série de outras questões para as quais ele não tem resposta. E o que o senhor acha disso, professor? Eu fiquei mais ignorante. Mais ignorante, Não, eu realmente não tenho uma posição assim. Eu acho que são questões dessa ansiedade, dessa angústia que se vive. E eu volto então à questão da ciência, quer dizer, para o pesquisador que está trabalhando com novidades que ele encontra, e essa posição é interessante, o que a gente vê é que cada vez o mundo se abre mais, né? Nós temos hoje um mundo de enorme complexidade, tanto no microcosmos, né? Eu trabalho com bactérias, eu trabalho com micro-organismos magnéticos, e cada vez que a gente se aprofunda um pouco, a gente vê que esses micro-organismos são unicelulares, são muito pequenos, são invisíveis, eles apresentam uma complexidade estonteantemente grande. A gente tem a tendência de classificá-los e colocá-los em compartimento. A tendência hoje é que não existe divisão entre espécies de micro-organismos, ou seja, tudo é um contínuo ali, que há uma troca muito grande de informação. Não só da informação, da matéria e da energia. Quer dizer, são... A propósito disso, a tese lá do Dawkins, de que ele parte da ideia de que no gene egoísta, ele parte da ideia de que o homem é uma máquina de sobrevivência de um gene replicador da espécie. E que esse gene teria como diferencial em relação a outros seres vivos uma memo super, vamos dizer assim, evoluída, que inclusive capaz de transmitir conhecimento de uma geração para outra. Isso tem algum fundamento ou é uma especulação filosófica? Eu acho o Dawkins um pouco radical e gosta de aparecer. É o que eu acho. Tá? E essa ideia de transformar-nos em simplesmente transportadores de genes para levar a informação adiante tem levado também a posições de que vamos abandonar o planeta Terra, vamos abandonar o nosso corpo de água, que é a nossa restrição, nós estamos limitados por um corpo que é 70% de água, e vamos jogar o conhecimento para o universo. Eu acho isso de uma arrogância impressionante. E eu acho que é muito reducionista. Então, de pensar que nós simplesmente transportamos uma informação para... Eu não sei o que é isso. Eu realmente não sei. Eu acho a posição Dawkins muito radical demais. Posso pegar uma carona no que Pode. O Henrique falou? E eu queria, então, voltar à ideia da gnose. Eu talvez tenha usado uma expressão que dá entendimentos equivocados. Não é exatamente gnosticismo, que foi a palavra que eu usei. É mais propriamente o radical mesmo, a palavra gnose. Que gnose é uma palavra que vem do radical grego, que significa conhecimento. Então, eu acho, quando eu falei uma ordem contemporânea, que pode ser uma ordem
gnoseológica, uma gnose, é porque a gente está num momento de que a gente pode investir mais nas possibilidades de conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais chances a gente tem, por mais precários que eles sejam. Que a aposta contemporânea, primeiro, é uma constatação. Estamos diante de uma situação extremamente complexa, cada vez mais aparecem informações para as quais a gente não tem mapeamentos, mas é a possibilidade de manter em aberto a abordagem das coisas, o mapeamento das coisas, com as ferramentas que houver e inventar ferramentas novas. Acho que o foco é conhecimento, em todos os níveis que a gente possa pensar isso. Me dá a sensação, não sei o que o Luiz vai achar disso, me dá a sensação que a gente está com um dicionário errado para esse conhecimento. Sim. Entende? Nós estamos com um dicionário disciplinar em que a gente coloca uma coisa é biologia, outra coisa é geologia, outra coisa é física, outra coisa é química. A sensação que eu tenho é que o nosso dicionário não é adequado para explicar as coisas que a gente pretende. Então a gente fica fazendo remendos e tudo, e quando não dá muito certo, a gente nega. É muito fácil negar. A gente diz, isso daqui não me interessa, agora eu jogo para diante. Eu acho que a ciência hoje está num grande impasse. Né? Ela avançou muito do ponto de vista tecnológico, técnico, avançou muito sobre a questão formal, a gente desenvolveu técnicas novas e temos uma capacidade muito interessante de descrever fenômenos e não damos conta de outros fenômenos que não encaixam no nosso dicionário. Tá? Não há como. Não há, então se fala interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Eu tenho agora me definido como não disciplinaridade. Eu faço uma não disciplinaridade, eu não tenho uma disciplina. Eu não quero estar identificado com uma disciplina. Tá? E a gente fala também muito arrogante, que a gente fala muito de uma parcela pequenininha do mundo ocidental. É verdade, tá? É verdade. A gente está falando assim, a sociedade da gente é menos da metade da população do mundo. A população do mundo está na faixa de quê? 6 bilhões, 5 bilhões. A gente está falando de 1 bilhão, 2 bilhões, talvez. Quer dizer, nós temos essa arrogância de falar como se fôssemos o mundo. Quando falamos de religião, eu, pela minha formação, inclusive, eu penso sempre da religião católica apostólica romana, que foi assim que eu fui educado. Mas essa é uma dos segmentos religiosos que me leva a questões. Então, eu acho que tem que olhar a ciência com seus limites, tá? E ver a religião com suas leituras. São dois mundos. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo a contradição entre religião e ciência. Até daqui a pouco.